Olá, pessoal! Estamos ao vivo mais uma semana aqui e hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu não vou ter nenhum convidado, tá? Hoje vai ser só eu aqui mesmo, mas eu vou falar sobre um assunto muito legal. Eu vou estar hoje falando sobre o livro Hábitos Atômicos. É um livro que eu li recentemente, é um livro super legal, de verdade. Ele fala sobre a criação de hábitos, ele é do James Clear. E aí eu anotei alguns pontos aqui, porque você vai falar, mas o que isso tem a ver com marketing, né? Com tráfego pago, enfim. E eu consegui, ao longo do livro, fazer várias correlações lendo o livro e aplicar isso no tráfego pago, aplicar isso no marketing. E aí eu usei duas formas. A primeira para melhorar, para ser uma melhor gestora de tráfego, tá? Então, fazer testes mais estruturados, enfim, utilizando esse conceito de hábitos. E a segunda é para criar criativos usando o conceito de hábitos e criativos melhores, que vão converter e vão trazer resultado, usando todo esse conceito que ele vai falando no livro. Legal? E aí eu vou compartilhar hoje aqui um pouquinho com vocês desses meus aprendizados aí, lendo esse livro, desses meus insights, tá? E aí pode ir entrando, se tiver dúvida é só mandar, que eu vou estar respondendo também as dúvidas de vocês. Mas legal. Então, a primeira coisa, assim, no livro que ele fala para você ir melhorando 1% ao dia. Aí você fala, como assim? A questão é que quando você começa um novo hábito, você acaba muitas vezes desanimando muito fácil, porque ir na academia um dia, por exemplo, não vai te trazer resultado. Estudar uma noite mandarim, você não vai ficar fluente em mandarim, por exemplo. São alguns exemplos que ele inclusive traz no livro. Mas isso, ao longo de um período, se você for fixa na live o assunto, dica. Ah, legal. Eu vou fazer isso. Hábitos atômicos. Vou só fixar aqui. Acho que é assim. Pronto. Obrigada aí pela dica, Arilson Menezes. Legal. Então, o que eu tava falando é um pouco sobre isso, assim. Então, quando você tem esse hábito, né? Tipo, você vai fazer alguma coisa, você não vê uma melhora de primeira. E aí você acaba desanimando e voltando para o seu hábito antigo. Por quê? Porque você não viu uma melhora em si, né? Então, mas se você for melhorando 1% cada dia, no final do dia você vai ter, no final de um ano você vai estar 37 vezes melhor, entendeu? É como se fosse juros compostos. Aí, mas para os hábitos. E aí, quando você fala de tráfego, é a mesma coisa. Você vai pôr ali um dinheiro, vai começar uma campanha, você não vai ver um resultado de cara, entendeu? Pode ser que veja, tá, gente? Mas assim, não, o pixel, ele precisa aprender, isso aí não é a regra. Você precisa ir aos poucos, é um jogo de longo prazo. Então a pessoa foi, investiu, e ela ainda não teve um retorno, aí ela desiste. Ela fala, não, isso aí não serve, isso aí é mentira. Mas assim, não é verdade, entendeu? Você vai aplicando os conceitos e vai fazendo, e aí depois é 1% melhor todo dia. Kaizen, melhoria contínua, sempre em processos e na vida. Sim, exatamente isso. E aí você consegue tanto nos processos, ali é o Kaizen, né? É uma técnica japonesa. Mas é exatamente isso, você melhora um pouquinho. E para o tráfego é a mesmíssima coisa, tá? E aí, eu tô lendo aqui porque eu fui anotando para não esquecer e falar todos os pontos, né? Pra gente não desprezar essas pequenas mudanças, e melhorando, fazendo otimizações.
E aí, logo em seguida, no livro, ele fala uma questão de você esquecer as metas e se concentrar no sistema. E aí, pro tráfego é a mesma coisa. Gente, esquece CPL, esquece. É até estranho uma gestora estar falando isso, né? Esquece as metas. Eu falei de CPL assim no lançamento e foca no sistema. O seu sistema vai ser o todo. O seu sistema vai ser a sua campanha, a otimização, os criativos, os públicos que você vai usar. Você tem que focar nisso e não no CPL. É como um técnico de futebol. Por exemplo, ele tá lá vendo o jogo. Se ele ficar só olhando o placar, não vai mudar nada, né? Ele vai ficar ali, tipo, tá 2-0, tá 3-0. E que diferença vai fazer? Ele tem que analisar os jogadores para saber quais substituições ele tem que fazer. Então, você tem que analisar os seus criativos para saber qual substituição de criativo você vai fazer. Tem que analisar seu público e ver qual público você vai fazer. O resultado, no fim das contas, vai ser uma consequência de tudo isso, entendeu? A métrica, ela vai te dar uma diretriz, tá? Ela vai te dar uma diretriz para que você possa ter um resultado melhor, entendeu? Ter um sistema melhor, entendeu? Então, esse é um segundo ponto que eu peguei aí no livro pra gente poder ir aplicar no nosso dia a dia, tá? No nosso dia como gestor de tráfego. E aí agora eu vou trazer um pouquinho sobre os conceitos nos criativos, tá? O ponto que ele traz é da identidade. Aí você vai falar, como assim? Ele fala que quando você quer criar um hábito, você tem que mudar esse hábito na identidade. Então, se você quer ser leitor, não é que você vai ler 12 livros, vai criar o hábito de ler um livro. Não, você vai mudar, você vai se tornar um leitor, entendeu? Você mudou a sua identidade. E isso você tem que aplicar ali no seu dia a dia, você tem que aplicar no marketing. Você tem que se concentrar, você não tem que se concentrar no que você quer alcançar, você tem que se concentrar no que você quer se tornar. E isso você pode aplicar no criativo. Então, quando você está falando, por exemplo, você vai vender um curso de cálculo, tá? Vou dar como exemplo. Você não vai se tornar no que a pessoa vai alcançar, você vai aprender cálculo. Foca no que ela vai se tornar. Você vai se tornar engenheiro e vai passar por esse processo, entendeu? De aprender cálculo. É um pouco disso. Então, usar essa identidade, a transformação que você causa, o que a pessoa vai se tornar nos seus criativos. E não tanto o que ela quer alcançar, o que ela vai alcançar, entendeu? Não é que ela vai passar em cálculo. Ela vai se tornar um engenheiro, ela vai se tornar um bom aluno, entendeu? Não é, por exemplo, se eu for vender um curso de programação, não é que ela vai aprender a programar, não é que ela vai aprender HTML, CSS, enfim, não. Ela vai se tornar um desenvolvedor e é isso que você vai vender para ela, a transformação, né, do que ela vai se tornar. É isso mesmo, foco na transformação sempre, tá? É a mudança de identidade. E aí, indo mais para frente, ele fala um pouquinho sobre os passos para você criar um hábito. Então, você tem um ciclo, né? Quais são os passos? Porque ele fala, o que é um hábito, no fim das contas? O hábito é um comportamento que você acaba repetindo sem nem perceber, no automático, entendeu? Ele se tornou um hábito. Tipo, acordar e escovar os dentes. É um hábito. Você acorda, vai e escova os dentes. Enfim, acordar e beber água. Você nem percebe, tá? Essa mudança. Você nem percebe que você está fazendo isso. Isso é você criar um hábito. E a mesma coisa a gente vai aplicar aqui no marketing. Você tem que fazer com que a sua persona, o seu avatar, crie esse hábito de estar com você para que ele chegue nessa transformação, tá?
E aí, o ciclo de feedback que ele fala no livro é estímulo, desejo, resposta e recompensa, tá? Então, é um ciclo. Você passa pelo estímulo, desejo, resposta e recompensa. E o que eu tenho feito nos criativos que eu tenho subido e tudo mais, nas campanhas que eu cuido, é que os criativos, eles têm que gerar esse ciclo na pessoa, tá? Aí você fala, como assim? Vou dar um exemplo que acontece sempre com a gente. Você tá ali, de boa, na sua casa, e aí vem uma notificação no seu celular. Então, vem a notificação. A notificação é o estímulo, tá? O que você quer ver? Você quer ver a mensagem, seja no Instagram, seja no Telegram, seja no WhatsApp. Esse é o seu desejo, tá? Então, o estímulo, veio a notificação, o desejo. Você quer ver o celular e aí você vê o que aconteceu, vê ali a notificação, vê a mensagem do seu amigo, é o seu resultado. E aí você vem a resposta, né? E aí você satisfez o seu desejo, é a sua recompensa. No momento que você satisfez o desejo. E como eu apliquei esse ciclo de feedback, por exemplo, em um anúncio, eu vou falar de um anúncio realmente que eu subi. Eu subi um anúncio que é para uma campanha de Páscoa. E o anúncio era: que sabor você quer? Que sabor você vai querer? Eu não lembro agora o CTA exato, mas era algo assim: qual sabor você vai querer? E aí várias fotos. Então veio o estímulo, né, visual, ali a pessoa viu, e as fotos dos ovos, né? Quem não vê um ovo e quer. Então veio o estímulo junto com a pergunta: qual sabor você vai querer? A resposta vai estar ali na cabeça da pessoa, ela vai falar: pô, eu quero o de leite ninho. Aqui. E aí, o desejo, né? Gerou o desejo, que ela vai querer o de leite ninho. Veio a resposta, que é ela clicar no meu anúncio, a resposta dela. E aí, por último, a recompensa vai ser quando ela fizer a encomenda, vir, experimentar. Então, ela passou por todo o ciclo. E eu tenho tentado em todos os criativos que eu estou fazendo, que eu indico, né, ajudo os meus clientes a fazer, a pessoa passar por esse ciclo, tá? De estímulo, desejo, resposta e recompensa. Legal. Se tiver alguma dúvida, só mandar, tá bom, gente? Então, passar por todo esse ciclo no seu criativo, né? Até que a recompensa seja o seu produto, tá? A recompensa sempre no final vai ser o seu produto, que você tá o que ele vai contar, né, ali no final e tudo mais, vai saciar esse desejo dele, porque você gerou o desejo nele. E aí, seguindo um pouquinho mais em frente, ele vem e fala sobre as 4 leis de mudança de hábito no livro. As leis são: tornar o hábito claro, torná-lo atraente, torná-lo fácil e tornar o hábito satisfatório, tá? E aí eu fui pegando pontos dentro dessas quatro leis para você criar um hábito, de criativos e coisas que você pode utilizar e ir fazendo para que você faça o seu avatar, a sua persona passar por esse ciclo de feedback, tá? E aí tem essa recompensa, né? Essa satisfação com o seu produto. Legal. E a primeira coisa então, era tornar claro, né? Então, como que você torna claro? Um hábito, né? Vamos passar do hábito e depois eu trago aqui pro marketing, pra gestão de tráfego. O hábito, uma das formas que ele fala para você tornar claro é usar leis de construção de hábitos, tá? Então, como assim? Ele fala primeiro da fórmula de intenção e depois ele acaba falando da fórmula de empilhamento, tá bom? O que seria isso? A fórmula de intenção é quando você coloca tão claro coisas que a pessoa vai ter que fazer, colocando comportamento, hora e local, que aquele hábito vai acontecer, assim, você vai deixar claro. Então, ele fala que tem uma estrutura, né? Você fala o comportamento, que hora e em que local. Então, eu vou acordar,
o comportamento. Eu vou estudar, vou escrever a dissertação do meu mestrado às 6 horas da manhã no meu escritório. Então, você tem o comportamento, as horas e o local, tá? E aí, isso para construir um hábito. E aí você pode utilizar esse mesmo gatilho para fazer um criativo, para fazer com que a pessoa converta, entendeu? Então, oi Sérgio, tudo bom? Você vai, por exemplo, vou pegar a live. Olha, gente, às 14 horas, o comportamento seria, você vai assistir a minha live às 14 horas no Instagram e eu vou estar te esperando lá, entendeu? Então você utiliza dessa mesma estrutura, comportamento, hora e local. E isso acaba facilitando com que a pessoa recorde e lembre depois, tá? E o empilhamento de hábito é quando você usa um hábito atual e depois um novo hábito, tá? Como assim? Então, por exemplo, depois que eu acordar, você vai acordar, já é um hábito, eu vou ler um livro, entendeu? Então, tipo, logo que eu acordar, eu vou meditar. Então, você já tem esse hábito, né? É um hábito, de certa forma. Você já vai fazer aquela ação e você coloca algo em sequência, tá? E aí eu gosto de usar muito isso em copy também, no criativo e tudo mais, que você começa a colocar coisas que a pessoa já vai fazer cotidianamente para lembrar de você, tá bom? Então, por exemplo, sempre que você abrir o seu livro de cálculo, você vai lembrar que o Responde Aí tá aí para te ajudar. Um exemplo. Então, sempre que você, para emagrecimento, sempre que você abrir a geladeira, você vai lembrar que... Então, você começa a pegar coisas rotineiras da vida da pessoa para inserir algo para ela ir lembrando. E você tá ali sempre no dia a dia, né, da pessoa e tudo mais. Porque é isso, é uma construção para que a pessoa lembre de você no fim das contas, tá? E aí, a última coisa que ele fala para tornar clara é sobre o ambiente. Como você modifica o seu ambiente para te ajudar a construir hábitos melhores. E aí, um exemplo que ele traz no livro é o quanto ele incentivou uma pesquisa que aconteceu numa loja. Eles queriam incentivar as pessoas a comprar água. E aí, eles posicionaram a água de determinada forma, fazendo com que as pessoas realmente comprassem mais água do que da forma com que estavam antes. E isso a gente já vê, por exemplo, no supermercado, posicionamento na gôndola, esse tipo de coisa. Isso já acontece. E isso não muda no digital, gente. Não vai mudar, entendeu? Então, você vai, por exemplo, cuidar da sua landing page, cuidar da sua página de vídeos, da sua página de planos, posicionar as coisas de uma forma que você vai estimular alguma coisa. Isso não vai mudar. O ambiente é importante. O seu ambiente aqui vai ser outra coisa. Vai ser a sua página. Então, por exemplo, numa página de planos, normalmente você vai lá e coloca o seu plano semestral e o seu plano anual. O seu plano mensal e o seu plano anual. E você tem que posicionar de alguma forma com que aquele plano ali, o mensal, cara, a pessoa fala, não faz o menor sentido, porque o anual é melhor para você. Então você vai estimular com que a pessoa compre aquilo, posicionando da melhor maneira os elementos na página. Você tem que se preocupar com isso, tá? Tem que se preocupar com o ambiente. Acho que esse é o primeiro ponto ali da primeira lei para tornar claro. Foram os insights que eu peguei para aplicar aqui no marketing. E aí, indo para a segunda lei, que é tornar atraente. Tornar atraente está muito relacionado com o pico de dopamina que você vai gerar para aquela pessoa, entendeu? A expectativa que ela gera. Então, você vai ter que utilizar isso também nos seus criativos. E aí, tanto nos seus criativos quanto no seu produto, tá? Porque não adianta nada, né? O marketing é um meio de campo. O final, o resultado, vão ser o produto. Vai ser o produto, tem que também ser satisfatório para a pessoa, né? Que eu te falei, a satisfação vai vir no produto, tá? E aí,
como você pode fazer isso. Uma coisa ali que ele fala, por exemplo, de checar o seu Facebook, de checar o seu Instagram. E ele fala do empacotamento de tentações. Então, você só vai poder fazer algo que é legal, é tentador, depois que você fizer algo que você precisa. E aí você pode ir fazendo esses combinados com a sua audiência, por exemplo. Olha, depois que você fizer 3 módulos aqui do curso, você vai poder checar o seu Instagram. E você vai gerando ali o engajamento com ele, tornando mais atraente, fazendo com que ele fique e receba uma recompensa ali depois, tá? E outra coisa que ele traz é um ponto que você tende a imitar hábitos das pessoas, de 3 grupos sociais. O primeiro das pessoas que estão ao seu redor, da sua família, amigos. Você imita hábitos do grupo e você imita hábitos dos poderosos. E você também pode utilizar isso. Isso é a prova social, que a gente já está acostumado, entendeu? Mas quando você tem um depoimento, uma prova social, nada mais é do que isso. A pessoa está imitando, entendeu? Porque a gente quer imitar, a gente quer pertencer. É aquele negócio, sabe? Você quer ter o que todo mundo tem. Então, você utiliza dessa questão do hábito também, né? Que você utiliza desse negócio da pessoa querer imitar a maioria, utilizando a prova social para isso. Legal? E aí eu vou então para a terceira lei. A terceira lei é tornar fácil, tá? E o que ele fala é que você, no fim das contas, você não quer o hábito, você quer o resultado daquele hábito, tá? Você quer aquele resultado que proporciona. Então, você não quer aprender cálculo, entendeu? Você não quer... Você quer passar na sua prova, você quer se tornar engenheiro, né? É isso que você quer no fim das contas. E você vai usar isso também, entendeu? A pessoa vai... você vai usar isso aí no seu criativo, no seu dia a dia. Você vai entregar para ele o resultado, entendeu? Você vai mandar o resultado e não o processo, tá? E aí o outro, indo um pouquinho mais para frente, quando ele inicia um hábito... uma coisa que ele fala é a regra dos 2 minutos. Quando você inicia um hábito, ele tem que sempre durar menos que 2 minutos. E você divide esse hábito para que ele dure menos que 2 minutos, entendeu? Você faseia o seu hábito. Então, ainda no hábito, quando você você quer acordar cedo. Esse é o hábito que você quer desenvolver. Você vai faseando ele. Então, a primeira fase você vai chegar em casa antes das 10 da noite. Na segunda fase, você vai deitar, já está deitado sempre 10 horas da noite. Na terceira fase, você vai desligar todas as luzes 10 horas da noite. Na quarta fase, você sim começa a acordar às 6 horas da manhã, entendeu? Você vai vindo com algumas mudanças, faseando. E a mesma coisa, você vai ter que fasear a transformação do seu avatar. Então, e ele já tem que ter resultados claros, entendeu? Então, a primeira coisa, ele vai aprender limite. Depois ele vai vir aprender derivada. Depois ele vai passar... Depois disso, tudo que ele vai passar numa prova. Você vai faseando o aprendizado dele no seu produto. E é difícil. É difícil faseando sim, Vi. Mas tudo é possível de quebrar, entendeu? Então, se você quer ler, você não vai falar, eu tenho a meta de ler um livro por semana. Cara, você não vai conseguir. É melhor você quebrar isso. Então, você vai pegar e vai falar, não, eu vou ler uma página por dia. Uma página é mais factível, entendeu? E você vai faseando, é a regra dos 2 minutos. O primeiro movimento tem que ser de 2 minutos. E isso também dá para se aplicar no criativo, cara. Os primeiros segundos ali tem que ser o mais atrativo para a pessoa ficar, ver e continuar com você nessa jornada, tá? Então, o seu criativo tem que ser muito atrativo para que ele continue. É a regra ali dos 2 minutos, tá? Legal, depois que eu falei de tornar fácil, que você pode utilizar, né? A pessoa
ir até o destino final, né? Então, ser um ator de sucesso e tudo mais, você não vai falar que ele tem que ficar fazendo ensaios, você não vai falar, faça ensaios, decore palavras, não, você vai, decore o seu texto, né? Não, você vai chegar no destino final dele, né, para se tornar fácil, porque é isso que ele está buscando e é isso que você vai apresentar para ele, tá? Dando como exemplo aqui. E aí a quarta lei é você tornar satisfatório. Aquilo tem que ser satisfatório. O que eu falei, o seu produto vai ser o final, né? Vai ser satisfatório para ele, tá ali. Mas uma técnica que você pode utilizar é fazer progressos e dando méritos, assim, de maneira visual mesmo. Porque a gente é muito visual. Sabe quando você faz um checklist? Você vai riscando o seu checklist? Tipo, subir uma campanha, pá, check, sei lá, criar os públicos, e você vai dando check. Isso é muito satisfatório e esses pequenos marcos são importantes e aí você pode utilizar isso. Uma pessoa que faz muito bem isso, que eu gosto muito, vou trazer como exemplo, é o Érico Rocha, que ele tem as faixas, né? Então você é faixa verde, você é faixa branca, e aí quando você vai alcançando essas faixas, você vai já tendo resultados e vai tendo satisfações intermediárias antes de chegar no seu destino final ali, né? Que é o 6 em 7. No caso do Érico, depois você pode até se tornar, tá ganhando mais vezes e tudo mais. Então, acho que tornar visual e satisfatório é importante, tá? E aí você pode fazer no seu produto como um todo. Um criativo que eu gosto muito para trazer essa questão de se tornar visual é uma trend que tem bastante aí, que é aquele que tem muito no TikTok, tem aqui no Reels, que é aquele negócio, levante o dedo se, levante outro dedo ou abaixe, sabe? Abaixe um dedo, você usar esse tipo de narrativa, da pessoa ter que fazer algo. Quando você usa essa narrativa, você torna muito visual para ela. E aí, se tornando visual, você gera satisfações momentâneas ali, micro satisfações, que você faz ela completar um ciclo de hábito, tá? E aí entra em outro ciclo de hábito, que no fim das contas é isso, entendeu? Cara, acho que era um pouquinho disso, assim, que eu ia trazer e falar. O livro aborda mais coisa, tá, gente? Fiquei ali até, acho que metade do livro nesses insights, só para não prolongar muito, porque eu acho que essa é a essência principal e é um pouco disso de como você pode aplicar. Aí você pode aplicar tanto no seu dia a dia para ser um melhor gestor de tráfego, algum desses pontos, para fazer testes melhores, como nos seus criativos. Eu abordei bastante os criativos. Acho que é isso. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar para mim, que eu vou estar aqui disponível para responder. E eu espero que vocês tenham gostado. Tem alguma pergunta? Pode falar agora. Acho que não. Então tá bom, vou estar encerrando aqui. Muito obrigada por estar comigo, eu falando aqui um monte. E até logo, até a próxima, até o próximo sábado.